Gente, boa noite. Já comecei a gravação. Sempre esqueço de apresentar os slides. Gente, vocês estão conseguindo ver meus slides? Conseguem ver meus slides? Uhum. Eu vou pedir uma outra coisa para vocês. Se por acaso alguém perceber que a aula parou de gravar, me avisa. Semana passada eu dei aula e o Google me parou de gravar e eu pedi a gravação da aula toda. Tá bom. Então vamos lá. Então, gente, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão dos conteúdos que a gente viu ao longo da disciplina de psicologia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum tópico, por favor, me parem para eu tentar esclarecer da melhor forma possível. Então, nas primeiras aulas, a gente trabalhou com a questão da psicologia como ciência. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas quando a psicologia surge, ela não aparece como uma ciência autônoma. Ela vem caminhando junto com a filosofia. Ela se constitui tal qual uma ciência isolada da filosofia em 1879, se considera o ano de surgimento da psicologia, pelo Wilhelm Wundt, quando ele cria na Alemanha um laboratório de psicofisiologia para poder entender a questão dos fenômenos psicológicos muito atrelado com a questão da percepção física. E quando a gente fala em psicologia, a gente não fala só em psicologia, mas psicologias. Psicologia porque tem o mesmo objeto de estudo que o homem, mas psicologias porque são várias as vertentes de trabalho. A gente viu ao longo da disciplina que a gente tem o behaviorismo, que trabalha com comportamento, a Gestalt, que trabalha com a questão da percepção, o Piaget, que trabalha com a questão do desenvolvimento cognitivo, o Vygotsky, que tem uma pegada mais sócio-histórica. Então, é uma mesma disciplina, que tem o mesmo objeto de estudo, que é o homem, só que ela tem diferentes vertentes para poder se trabalhar com esse mesmo objeto. Feito isso, vamos falar da primeira corrente teórica, o behaviorismo. O behaviorismo vem do termo behavior, que é comportamento em inglês. É a primeira corrente da psicologia, ela recebe muita influência do positivismo e ela quer consolidar a psicologia como uma ciência. Essa é a grande contribuição do behaviorismo. Por quê? Ele quer pegar algo do comportamento, quer pegar algo do ser humano que possa ser mensurado, que possa ser observado. Então, o objeto de estudo do behaviorismo é o comportamento. Quando a gente fala em behaviorismo, a gente tem três grandes autores, que são o Pavlov, o Watson e o Skinner. Para que a gente fale de behaviorismo, a questão do comportamento, é importante que a gente saiba diferenciar comportamento reflexo ou respondente e comportamento condicionado. O que é esse comportamento reflexo ou comportamento respondente? É aquilo que é não voluntário na gente. São respostas que a gente dá incondicionadas, a gente não aprende, é o comportamento reflexo. Exemplo, quando a gente está fazendo um exame médico e batem com o martelo no joelho, a gente não tem o reflexo de dar o chute? Isso é um comportamento reflexo. A gente dá essa resposta, mas a gente não aprende. É algo que o nosso corpo faz, dá como resposta. Aí lembrem-se, sempre que a gente fala de comportamento reflexo, da questão do arco reflexo. Já comportamento condicionado no behaviorismo, é o mesmo significado de aprendido. Condicionado é aprendido no behaviorismo. Então, o comportamento condicionado vai ser um comportamento que o sujeito ele vai ter mediante aparelhamento de respostas. É aquilo que eu vou dar um estímulo e vou ter uma resposta. Só que eu vou fazer uma associação. Lembra do cão de Pavlov? Nós vamos voltar um pouquinho lá para frente. Tranquilo até aqui, gente, essa questão do comportamento reflexo ou respondente, do comportamento condicionado? Posso passar para frente?
Sim. Thaís, é que Oi. é meio que assim, né? Você citou um comportamento, um reflexo que, assim, é inato, mas, por exemplo, você põe a mão no fogo, é quente, você logo tira. Isso é considerado um reflexo ou meio que você É teve que considerado um aprender que reflexo. Ah, Você tem que aprender, mas você é a primeira vez que você não sabe que o fogo é quente, você coloca a mão nele, né? assim, O meio reflexo que é algo que a gente inato, que a gente já nasce com ele. Você usou a palavra perfeita. Já o condicionado é algo que a gente vai aprender. entendi. Mais alguma dúvida, gente? Não. Obrigado, tá? Vamos lá. Nada. O primeiro grande estudioso behaviorista é o Pavlov. O Pavlov ele vai fazer aquele experimento com o cachorro. Então, para que a gente entenda o experimento do Pavlov, é preciso que a gente entenda a situação. Um estímulo incondicionado é o que provoca o reflexo. É o que a gente vê no primeiro quadrinho. A gente vê um cachorro morrendo de fome e você coloca um prato com uma comida gostosa na frente desse cão, um alimento que é muito palatável para ele. Então, o que acontece? Um cachorro com muita fome, eu coloco comida na frente dele, o cachorro vai salivar de tanta fome, ele vai ter uma reação de querer se alimentar. Aí, esse cachorro está com muita fome, e eu bato um sino na frente dele. Batendo o sino na frente do cachorro com muita fome não vai ter significado nenhum para ele. Bater o sino para ele não é nada. Isso é um estímulo neutro. Então, o estímulo incondicionado que provoca o reflexo, sem que você tenha que aprender aquilo. O estímulo neutro é algo que é colocado na sua frente, mas você não tem resposta nenhuma. Então, no primeiro momento, o Pavlov ele coloca comida na frente de um cachorro morto de fome. A comida é, nesse momento, incondicionado que provoca o reflexo do cachorro salivar de fome. Depois ele coloca o sininho, que é um estímulo neutro. Vai bater no sino, o cachorro não entende aquilo. Depois ele faz isso por inúmeras vezes. O mesmo cachorro com fome, ele coloca um prato de um alimento gostoso na frente desse cachorro com fome. Toda vez que ele coloca o prato de comida, ele bate o sino. O cachorro está com fome, prato de comida, sino. Prato de comida, sino. Depois que ele repetiu isso inúmeras vezes, o que acontece? O cachorro, ele faz a associação de que bateu o sino é comida. Então, o sino, quando ele faz essa associação, ele artificialmente provoca o mesmo reflexo do quadradinho número 1. Então, ele vai associando, então, batendo no sino, ele tem o mesmo reflexo de colocar uma comida gostosa na frente dele. Então, esse experimento do cão de Pavlov chama-se condicionamento clássico. Lembrem-se, clássico, uma coisa mais antiga, é do primeiro, que é o Pavlov. O que é condicionamento clássico? Um estímulo que era neutro, no caso, que é a campainha, ele é aprendido, ou seja, condicionado. Ele vai associando sineta com comida, sineta com comida, de modo que, no final, a sineta, que era um estímulo neutro, se torna um estímulo condicionado, que ele provoca artificialmente no cachorro o salivar, uma relação que ele tinha diante de algo que era incondicionado. Tranquilinho, Pavlov, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Para frente, então. O segundo grande nome do behaviorismo é americano, que é o Watson. O Watson, não sei se vocês vão lembrar da gente falando dele nas aulas, ele fala que o comportamento do ser humano, ele pode ser analisado por métodos científicos. Isso é uma grande contribuição para o Watson. Lembra-se que nesse período a psicologia está tentando se consolidar como uma ciência e existe uma causa e efeito. Aí eu trouxe até para vocês a citação que a gente viu em aula, de que o Watson, nessa foto que vocês estão vendo, é o Watson que está atrás do bebê, o bebê pequeno Albert. Ele fez experimentos com o Albert de modo a ir associando o coelho, que é uma coisa que era um estímulo neutro para a criança, ela gostava, achava bonitinho, a um barulho ensurdecedor. Então chega um ponto que você coloca um coelho na frente da criança, a criança fica com medo. E o Watson acreditava que esse
essa mudança no comportamento, ele poderia fazer de qualquer forma. Tanto que tem essa citação dele aí: dê-me 10 bebês saudáveis e bem formados, e um mundo especificado por mim para criá-los, e garanto escolher um deles ao acaso e treiná-lo para ser qualquer tipo de especialista que eu selecione. Médico, advogado, artista, chefe de empresa e até mendigo e ladrão. Pouco importando seus talentos, inclinações, tendências, aptidões, vocações e a raça de seus antecessores. Então, o Watson desconsidera toda a subjetividade que existe no ser humano e acredita que ele possa traçar a trajetória do ser humano, o caminho do ser humano, a partir de estímulos e respostas, condicionando o ser humano a ser o que ele determina. Tranquilinho, Watson, gente? Alguma pergunta? Chegamos agora a um grande expoente do behaviorismo, que é o Skinner. Se o Pavlov trabalha com condicionamento clássico, o Skinner, ele trabalha com condicionamento também, mas o condicionamento do Skinner é o condicionamento operante. O que significa esse operante? A gente vê que no behaviorismo a pessoa vai sendo trabalhada, moldada a partir da repetição de uma série de atos e ações. Então, o que o Skinner ele defende? Se uma pessoa repete um comportamento, as pessoas elas tendem a repetir comportamentos satisfatórios e a evitar aqueles que não trazem satisfação. Ou seja, o indivíduo aprende com a consequência de suas ações. Então, para o Skinner, o comportamento das pessoas, ele vai ser determinado pelos reforços que essa pessoa vai receber. Se tende a dar uma situação de satisfação, você tende a fazer aquilo mais vezes. Se não dá satisfação, você tende a diminuir a quantidade de vezes que você pratica aquilo. O comportamento respondente é controlado, então tem diferença entre o comportamento respondente e comportamento operante. No comportamento respondente, a gente trabalha com antecedentes. O comportamento operante do Skinner, ele quer mostrar que ele pode moldar o sujeito para que ele saiba das consequências daquilo. E como que se dá o processo de modelagem? Se dá pelo reforço. O reforço é qualquer tipo de estímulo que, quando aplicado ou retirado, aumenta a probabilidade de ocorrer uma determinada resposta. O primeiro experimento do Skinner foi feito com ratinhos. Então, o experimento dele é feito numa caixa, que é conhecida como caixa de Skinner. Então, primeira vez, toda vez que o ratinho ele apertava a barra, saía uma bolinha de comida para o ratinho. Isso foi feito inúmeras vezes com esse ratinho. Então, ele apertava a barra, saía a bolinha. Então, toda vez que ele dá essa comida para o ratinho, ele aumenta a probabilidade que esse ratinho toque na barra. Então, isso é um reforço positivo. Aí, no segundo momento, o que o Skinner faz? Toda vez que o rato toca na barra, ele toma um choque. O rato toca na barra, ele toca o choque. Então, se no primeiro momento o reforço é positivo, no segundo momento é um reforço negativo. Por que é negativo? Porque é um estímulo aversivo. Então, toda vez que o rato não toca na barra, ele tem um sentimento de alívio, porque ele não vai sentir o choque. Então, o reforço positivo é qualquer estímulo que aumenta a frequência de uma resposta. Se eu vou dando comida para o rato, eu aumento a frequência dele gerar a resposta que eu quero, que é tocar na barra. Por exemplo, se você trabalha, você pode não gostar do trabalho que você tem, mas você trabalha porque você tem um reforço positivo no final do mês, que é o salário. O salário é algo que te estimula a ir repetindo aquela situação, porque gera uma condição benéfica. Com dinheiro você pode adquirir coisas que você gosta, o dinheiro pode dar lazer, o dinheiro te dá uma certa condição de vida. Já o reforço negativo, eu retiro o estímulo aversivo e gero o sentimento de alívio. Por exemplo, eu estou fazendo a leitura de um livro geralmente, e vem uma pessoa e coloca um som muito alto. Esse som alto é o reforço negativo. Então, quando eu faço um sinal, peço silêncio para a pessoa, eu retiro esse estímulo aversivo e chego na situação ideal para mim, que é uma situação de
Silêncio para leitura. Então, reforço positivo é aquele que aumenta a frequência de uma resposta. E o reforço negativo não é diminuir a frequência de uma resposta, é retirar um estímulo aversivo. Então, Skinner é o condicionamento operante. Tranquilo, gente? Então, passamos do behaviorismo e vamos para a segunda corrente da disciplina, que é a Gestalt. A Gestalt é uma teoria, é um termo alemão, uma teoria que surge na Alemanha. É a psicologia, a gente pudesse tentar traduzir para o português, não tem uma tradução certinha. Gestalt seria psicologia da forma. Eles partem da psicofísica para tentar uma explicação de base psicológica. O primeiro ponto é que eles questionam os behavioristas. Por quê? Para os behavioristas, eu tenho um estímulo e esse estímulo culmina numa resposta. Para os behavioristas, eu tenho um estímulo, esse estímulo é percebido pelo sujeito e diante da percepção do sujeito é dada uma determinada resposta. Então, se os behavioristas eliminam essa questão da percepção, que é algo muito individual, os gestaltistas eles vão recuperar e trazer para debate a questão da percepção. Porque eles batem na tecla de que o que o indivíduo percebe e como o indivíduo percebe é um dado muito importante, é algo que não pode ser desconsiderado como é feito pelos behavioristas, é algo que precisa ser estudado para se comprometer o comportamento humano. Então, os gestaltistas, eles trabalham muito com a percepção, com a forma com a qual nós percebemos, com o estudo dos movimentos e com processos psicológicos de ilusão de ótica. Por exemplo, um cinema. O cinema é um rolo de filme. Esse rolo vem vários quadradinhos e eles vão sendo passados um a um. Só que a forma como a nossa visão percebe esses quadradinhos tem um ligeiro atraso. Então, a gente não consegue ver a migração de um quadro para outro do rolo do filme. A gente vê tudo como se fosse contínuo. Então, a gente percebe de forma diferente do que é na realidade. Não tem uma percepção clara disso. E os gestaltistas eles vão tentar entender esse processo de como o ser humano percebe a forma. Então, a percepção na Gestalt, ela parte de alguns 3 pontos. Boa forma. Nós, seres humanos, tendemos a buscar, toda vez que observamos qualquer coisa, equilíbrio, simetria, simplicidade e estabilidade. Quando a gente não consegue achar esses itens, ocorre a ilusão de ótica. O que é uma ilusão de ótica? A gente perceber a coisa diferente do que ela é. Lembra-se que na nossa aula de Gestalt, a gente viu vários desenhos, estavam no slide, mas vocês olhavam, a gente parecia que eles estavam se mexendo. Eles davam essa ilusão de que estavam se movimentando, por quê? Porque não atendiam os princípios de equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade. Quando não se atende a todos esses requisitos, ocorre a ilusão de ótica, a gente não consegue perceber como realmente é. É uma figura parada, mas percebemos como se estivesse em movimento. Outra coisa muito importante no nosso processo de percepção é a figura fundo. Quanto mais claro estiver essa boa forma, essa relação do que é figura, do que é fundo, mais fácil fica para a gente distinguir. Quando isso não acontece, ocorre ilusão de ótica novamente. É o caso daquelas figuras que a gente viu na aula de Gestalt, que a gente via 2 rostos ou uma taça, a nova e a velha, aquelas figuras que a gente quer, que é uma representação, mas cada um percebe elas de um jeito. É um caso de onde não tem a figura fundo claro, são pontos que dificultam a gente chegar numa boa forma. E, por fim, temos a questão do campo psicológico. O campo psicológico, gente, são esses 3 exemplos aqui. Proximidade, que nem essa primeira figura, a gente tende, a nossa visão, a busca da boa forma, a gente tende sempre a enxergar as coisas que estão mais próximas, que nem aqui. Esse exemplo, a gente tende a ver 2, depois enxergar assim.
para por último a gente chegar a uma linha mais distante. O terceiro é o princípio da semelhança. A gente tende, no primeiro olhar, a ver as coisas que são iguais. 4 quadrados, 4 círculos, 4 triângulos. Não vê assim, não vê assim, sempre tende a agrupar por igual. E o segundo é a questão do fechamento. Mesmo aqui são uma série de traços aleatórios, mas nós tendemos a falar que é um triângulo, porque a nossa mente, em busca da boa forma, ela tende a fazer esse fechamento. E um outro conceito muito importante da Gestalt também é o conceito do insight. Toda vez na vida de vocês que vocês se depararem numa prova, depararem num concurso, viu o termo insight, é Gestalt. Vocês vão lembrar de mim pro resto da vida. Porque o insight para os gestaltistas é aquele momento que faz o... É um momento de um entendimento interno. A gente já, isso aconteceu, com certeza já aconteceu com vocês. A gente tem a... Vocês já pensaram em alguma coisa e a gente não consegue lembrar a palavra, não consegue lembrar a situação, a gente fica tentando lembrar e fica fazendo aquele esforço e não vem, aí do nada, parece que como um passo de mágica, tchum, aquela imagem vem na sua cabeça, você se lembra daquilo, quanto faz o tchum, isso vem na sua cabeça, é o que os gestaltistas chamam de insight. A insight é como se fosse um fechamento, mas a gente tem a impressão de que é algo espontâneo, mas não é. É quanto a nossa mente consegue fazer esse fechamento para poder compreender. E os gestaltistas defendem que o processo de insight, ele está relacionado às nossas experiências passadas, à configuração do estímulo e à capacidade do indivíduo. Tranquilo, Gestalt, gente? Vocês têm alguma pergunta? Dúvida, pergunta? Não? Posso tocar o barco? Pode. Chegamos agora à psicanálise. O pai da psicanálise é o Sigmund Freud. Ele é o mais conhecido. Não existe somente a psicanálise freudiana. Existem outras vertentes de psicanálise. Nós temos a de Jung, nós temos a de Lacan, por exemplo, mas o pai da psicanálise, o autor de grandes obras, é o Freud. A psicanálise, ela pode ser uma teoria, um método de investigação e uma prática profissional. Quanto teoria, é a teoria cunhada pelo Freud, que a gente vai ver um pouquinho agora. Como método de investigação, é a forma como você faz essa análise do subconsciente, você passa pelos conceitos da psicanálise nesse processo de análise do paciente, e como prática profissional, que existe a profissão de psicanalista. Você pode atuar como psicanalista e exercer profissionalmente. Quando vocês viram o filme Freud, Além da Alma, e a gente estuda Freud, a gente vê que a consolidação da psicanálise, ela passou por 3 etapas. O primeiro método utilizado era a hipnose. Depois, que foi com que o Freud ele descobre quando ele vai para Paris e vê Charcot. Depois, no segundo momento, ele vê que o método da hipnose não é tão efetivo mais. Então, ele começa a utilizar da hipnose associada a tentar levar o paciente a chegar no momento em que aconteceu o trauma, que é o caso que a gente vê no filme da Cecily, que seria uma reprodução dos casos da Anna O, que foi um paciente analisado pelo Freud em vários textos. Depois de passado um tempo, Freud não se vê satisfeito com o método catártico e propõe a livre associação, que é o método que os psicanalistas usam hoje. Que aí você, sem pensar muito, e falando com o seu analista o que vem à sua cabeça, e a partir disso vai se tecendo a análise para se chegar ao que gerou o trauma. O Freud, ele tem 2 teorias do aparelho psíquico, a primeira e a segunda. Na primeira teoria, ele fala em inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, primeira teoria, inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente seria a maior parte da nossa mente. É onde que se encontra tudo que é reprimido. O inconsciente, ele não tem a noção de tempo, não tem a noção de espaço. É é como se fosse um iceberg, a parte de baixo do iceberg é maior, que está escondida. Entre o inconsciente e o consciente, o Freud propôs o pré-consciente. O pré-consciente seria aqui uma parte de transição.
é aquilo que pode tornar consciente o que está no inconsciente. Ele vai selecionando, é como se fosse uma peneira que seleciona o que pode ou não vir à tona, uma espécie de arquivo. E a terceira parte do aparelho psíquico seria o consciente, que a menor de todas seria a pontinha do iceberg, que é a parte que a gente tem acesso à nossa mente. É a parte que recebe os estímulos do exterior e do interior, é onde acontece a nossa percepção, pensamento, juízo crítico, raciocínio, atenção, atividade motora. Então, primeira teoria do aparelho psíquico, inconsciente, pré-consciente e consciente. Dentro dessa primeira teoria, o Freud propõe a desenvolvimento da sexualidade. Então, a primeira fase é a fase oral. Ela se dá do 0 aos 2 anos. É o momento em que a zona de erotização é a boca. É por isso que a criança, segundo a teoria do Freud, vai colocando as coisas na boca. A descoberta do mundo se dá pela boca. É a incorporação dos objetos. Passando disso, de 2 a 4 anos, é a fase anal. O prazer está ligado ao autocontrole, tanto das fezes quanto da urina, e à autodescoberta. Segundo Freud, as fezes e a urina são considerados como o primeiro material produzido pelo nosso corpo. A terceira fase é a fase fálica, ocorre mais ou menos por volta dos 5 anos, é quando as crianças descobrem a diferença do órgão sexual feminino para o masculino, e acontece a questão do complexo de Édipo para os meninos e o complexo de Elétrica para as meninas. Próxima fase é o período de latência. Depois que a criança passou pelo complexo de Édipo, pelo complexo de Elétrica, dos 5 aos 10 anos, ela fica num período de latência. É quando se dá, segundo Freud, a construção de normais morais, é ótimo, gente, de normas morais e de valores. É quando as crianças elas ficam meninas com meninas, meninos com meninos, tem aquela rivalidade de menino com menina, a gente briga com o clube do bolinho, o clube da Luluzinha. E a última etapa é a fase genital. Ela ocorre a partir dos 11 anos, dos 11 anos em diante, que é quando ocorre a puberdade. E a zona de erotização se torna o outro indivíduo, segundo Freud, é nesse período que se dá a consciência da identidade sexual. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Aí o Freud propõe a segunda teoria do aparelho psíquico. Nessa segunda teoria, a gente vê a substituição de consciente, pré-consciente e consciente para id, superego e ego. O id é onde está toda a nossa energia psíquica. O id, segundo Freud, seria regido pelo prazer, é o local dos desejos e da libido. O id é como se fosse um menininho que grita, eu quero, agora. O superego já seria o local onde se dão as nossas primeiras, são construídas as primeiras proibições sociais. O superego é onde está o nosso sentimento de culpa. Ele é muito ligado às exigências sociais e culturais e é preservado pela autoridade. Então, enquanto o id é o oba-oba, eu quero, o superego é o que fala com você. Vai não, vai dar errado, vai dar lenha. Então, são totalmente opostos um do outro. E entre o id e o superego, a gente tem o ego. O ego ele vai sofrer influência direta do mundo externo e ele é responsável por estabelecer um equilíbrio entre o id e o superego. Ele tenta substituir esse prazer, esse oba-oba que move o id, pela realidade, tá? Então, o id é aquela famosa cena de que tem um sujeito, um anjinho de um lado e um capetinho do outro. O id é como se fosse o capetinho. Faz, não pensa em consequência nenhuma. O superego é como se fosse um anjinho te dando conselho para você não fazer aquilo, para você pensar em outro caminho. E o ego é aquele meio tentando achar um equilíbrio da situação. Deu para pegar, gente? Tranquilo? Posso passar para frente? Então, meio que assim, uma pessoa que, por exemplo, não consegue meio que dominar o id, ela teria algum problema em estar de acordo com a realidade,
E aí que Então, são viriam. os casos de psicose. Uhum. Então seria meio que isso, né? Uma pessoa que não consegue, entre Sim. aspas, controlar isso. Uhum. Tem Entendi. um domínio do id, não consegue esse equilíbrio. São casos dos psicóticos. Os psicóticos, eles vivem num mundo próprio, né? Eles vivem alheio às regras sociais, vivem isolados. Então, quando tem isso, são casos das psicoses. E aí Neuroses numa. não, porque Freud fala que todos nós somos neuróticos, né? Eu Aí as acredito neuroses nisso. combinam os mecanismos de defesa. Mas aí, quando tem essa questão do id, é o caso das psicoses. Entendi. É, e então meio que ele continua essa. Ele continua aquela ideia de que tudo meio que provém daquela fase do complexo de Édipo, elétrico, ou ele adota outro pensamento para que ocorra a psicose. A psicose não tem a ver com o complexo de elétrica, não. A Não, não, psicose, ela está eu acho que eu me expressei mal, relacionada... perdão. Hã? Não, perdão, eu me expressei mal. É que assim, Tá. no filme meio que mostra alguns casos, né? Que, por exemplo, a histeria meio que vem desses casos, né? Do complexo e tal. Então, meio que isso ele continua achando que isso tem a ver com muito dos traumas que são reprimidos e causam essas Sim. perturbações e tal, ou ele adota uma nova teoria a partir disso? O Freud tem essa primeira teoria, ele vai trabalhando, desenvolve nessa segunda teoria do aparelho psíquico. E no começo não tinha uma classificação de patologias, de doenças mentais tal qual a gente conhece hoje. Só acreditavam-se na explicação de doenças que fossem fisiológicas, não tinha essa questão da doença mental. Tanto que vocês veem como que ela é tratada no filme. E tudo que caía nessa composição do que não pode ser explicado como uma doença física era chamada de histeria, tudo é histeria, histérico, histérico. Aí, na medida que o Freud vai desenvolvendo a teoria dele, a psicologia vai desenvolvendo, a gente vai vendo uma mudança, vai apagando essa questão da histeria e vão surgindo as doenças, né? Aí, nesse momento, fala em neurose, hoje nem se fala em neurose, como diz para todos nós, por Freud, somos neuróticos, e a neurose hoje ela divide em várias doenças. A gente vê falar em síndrome do pânico, em fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, e por aí vai. E o Freud, ele se dedicou mais a essa questão, ele fala de psicóticos, mas ele não aprofunda muito nisso, não era muita pegada que ele queria para os seus estudos, não. Consegui esclarecer, Caio? Uhum, entendi. Obrigado. Aí, gente, chegamos nele, Piaget. Ô, Piaget, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, como diria, para vocês nunca esquecerem na vida de vocês. Piaget, ele não escreve uma teoria educacional. Isso não cai em concurso disso, se você pode despenca. Piaget não tem uma teoria educacional. O Piaget, ele é biólogo, a teoria dele é a epistemologia genética, e a teoria dele foi, de certa forma, tem muitas contribuições para a educação, então a gente, a educação, de certa forma, se apropria um pouco da teoria do Piaget, mas em momento algum o Piaget escreveu a teoria dele pensando em resolver os problemas da educação. De forma alguma, o Piaget é biólogo e ele quer entender o desenvolvimento humano. É a grande pegada do Piaget, é o que ele quer explicar. A teoria dele, como eu disse para vocês, chama a epistemologia genética. Muitas escolas pegam e falam que são construtivistas porque seguem a questão do Piaget. Assim, dificilmente a gente vê escola construtivista na prática. E o Piaget ele fala aqui que o desenvolvimento humano ele não é apenas biológico. Ele vai sofrer algumas influências de variáveis do ambiente. O Piaget ele vê importância na questão do ambiente, mas ele vai muito mais tentar escrever a teoria dele, explicar com a pegada da biologia, mas não é que ele desconsidera o meio ambiente, não. Ele considera, mas o olhar dele é outro. Então, os primeiros conceitos de Piaget que vocês precisam de saber é o de esquema, assimilação e acomodação.
O que que é o esquema? É como se a gente tentasse fazer um paralelo de como que a nossa mente fosse a área de trabalho do computador de vocês. Cada pastinha é como se fosse um esquema. Esquemas são estruturas mentais ou cognitivas. Então, essa pastinha de computador que você tem, ela pode ou assimilar ou acomodar. O que que é assimilar? É como, por exemplo, você tem lá no seu computador a pasta Psicologia da Educação. Você fez um trabalho de Psicologia da Educação, então você vai integrar esse trabalho seu na pasta de Psicologia da Educação. Quando você integra algo, coloca como se você pegasse um saber novo e colocasse ele dentro de uma pastinha que já existe. Isso se chama assimilação. Acomodação é quando vocês vão fazer, sei lá, Sociologia da Educação. Vocês não fizeram ainda essa disciplina, estão começando o semestre. Daí vocês fizeram um trabalho e tem que colocar na pasta de Sociologia da Educação. Mas vocês ainda não têm criado uma pasta no computador de vocês e não tem nenhuma pasta que dê para vocês colocarem esse trabalho. Então, o que que vocês fazem? Ou vocês vão criar uma pasta nova, que chama Sociologia da Educação, ou vocês vão apagar uma pasta que já existe, adaptar essa nova pasta para caber a Sociologia da Educação. Então, assimilação é quando você coloca um saber em algo que já existe. Acomodação é como se você aprendesse algo novo que você não encontra uma estrutura dentro do seu cérebro que possa adequar esse algo novo. Então, você precisa ou adaptar o que já existe de forma brusca ou criar um esquema novo. Então, a gente tenta explicar assimilação e acomodação separados, mas são processos que vão acontecendo juntos na nossa mente. A nossa mente, nosso cérebro assimila, acomoda a todo momento. E para que a gente consiga funcionar de uma maneira legal, existe um processo no nosso cérebro, segundo Piaget, que se chama equilibração. O que é equilibração? Eu vou achar o equilíbrio, o nosso cérebro buscando o equilíbrio entre o assimilar e acomodar. E é na medida que a gente assimila, acomoda, que nós, seres humanos, vamos nos desenvolvendo. Tranquilinho, Piaget, até aqui, gente? Alguma pergunta? Passando para frente, então. Então, o Piaget, ele fala de 3 conhecimentos que são muito importantes para o desenvolvimento humano, que é o conhecimento físico. Para ele, a gente tem que conhecer o mundo físico, a criança, através da experimentação, brincando. O conhecimento lógico matemático, que é um conhecimento que não tem relativamente a ver com contas. Nos slides do Piaget tinha até o exemplo, não sei se vocês vão lembrar, das moedas. A gente tem, no primeiro momento da nossa vida, no estágio de desenvolvimento, a gente não consegue ter esse pensamento lógico. A gente precisa de ter algo concreto, e na medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai, entre aspas, se livrando do concreto e conseguindo ver um abstrato. Se você der para a criança, por exemplo, tem um livro de testes piagetianos, o Piaget, ele provou a teoria dele todas com testes, e aplicou esses testes em crianças suíças, tá? Aí, por exemplo, você faz um rolo, você mostra para a criança que você tem duas porções de massinha na mão, mesma coisa. Numa você faz um rolinho e na outra você divide esse rolinho em 2. Aí você pergunta para ela, qual que tem mais? Dependendo da faixa etária que ela tiver, vai te falar que tem mais qual que tem mais massa. Que tem mais massa, mas com a maior quantidade de massa é que tem o 2. Não, não consegue ver a relação, entendeu? Isso é o conhecimento lógico matemático que o Piaget fala. E o conhecimento social do Piaget está muito ligado à aprendizagem das regras e da moral. Ele fala muito na teoria dele que, num primeiro momento, a criança ela é egocêntrica. Na medida que nós, seres humanos, vamos desenvolvendo, a gente vai deixando de ser egocêntrico, vai vendo que existe um mundo à nossa volta, que existem regras, que existe a convivência social. Então, os estágios de desenvolvimento Piaget são sensório-motor, esqueci de falar com vocês, não necessariamente uma criança ela tem que estar certinho nessa faixa etária, pode ser que tenha alguma discrepância na faixa etária, mas a ordem
dos estágios de desenvolvimento é sempre a mesma. Não adianta você falar que está no sensório motor, pulou para as operações formais, não. Tem sempre que seguir essa ordem, tá? E como eu disse para vocês, o Piaget fez os estudos dele com crianças austríacas. Então, pode ser que haja discrepância se você fizer isso de um país para outro. Então, sensório motor de 0 a 2 anos é quando a criança, quando ela nasce, até quando ela tem 2 anos, é o momento em que o nosso cérebro, ele desenvolve de uma forma muito rápida. A gente aprende a andar, aprende a falar, começa a ter uma noção da convivência social. Então, nesse período, a principal forma de aprendizagem da criança é manipulando as coisas. Ela aprende pelos sentidos. E a principal conquista desse período é quando a criança consegue perceber a permanência do objeto. Segundo o Piaget, em um determinado momento da nossa vida, a criança só existe para ela aquilo que ela pode ver no campo visual. Então, quando ela chega no final desse estágio, ela já consegue ver que mesmo que um objeto não esteja na sua frente no campo visual, ele pode existir. O segundo estágio, o estágio pré-operatório, de 2 aos 7 anos, é quando a criança desenvolve a imaginação e a memória, que é quando a gente fala de imitação, de desenho, de como que isso é importante para que a criança consiga se desenvolver. Nesse período, a criança também ela começa a construir a noção de passado, de futuro. Ela ainda é egocêntrica, ela acha que tudo gira ao seu redor, mas ela já começa a ter uma percepção diferente no mundo. O quarto estágio das operações concretas, de 7 aos 11 anos, quando a gente se torna mais consciente do sentimento dos outros. É quando a gente deixa de ser egocêntrico, a gente começa a ter um pensamento lógico ou operacional, e a criança já começa a conseguir resolver as coisas em sua cabeça, sem necessariamente ter que ter fisicamente. É quando, por exemplo, a gente está aprendendo matemática, não sei se vocês vão se lembrar, que a gente começa aprendendo contando, com palitinho de picolé, com tampinha de garrafa, e depois a gente já consegue fazer a abstração de que os 4 pauzinhos representam o desenho do número 4. Já consegue ir fazendo isso. E as operações formais, que é o último estágio, dos 11 aos 12 anos, que é quando as pessoas elas se tornam capazes de utilizar a lógica para resolver problemas, pensa em presente, em passado e em futuro. Segundo a teoria do Piaget, nem todos nós conseguimos desenvolver essas operações formais de forma... A gente está faltando a palavra. Pode ser que existam pessoas que não... Toda a sua potencialidade. Especificamente. Alguma dúvida, gente, de Piaget? Pergunta? Depois, se vocês tiverem interesse, eu posto para vocês o livro do Piaget de testes piagetianos, é ótimo, é muito batata. Você pode fazer o teste que dá certinho. Piaget fez década de 50, 60, você faz ainda hoje, as crianças têm respostas muito parecidas com o que ele fez nos estudos dele. Tem vídeos na internet, inclusive no YouTube do Piaget, aplicando os testes. Alguma pergunta, gente? Não, por enquanto não. Por fim, chegamos ao Vygotsky. Vygotsky, gente, a teoria dele, em alguns momentos, dialoga com Piaget, mas a grande sacada é pensar que o Vygotsky, ele nasceu na União Soviética, no momento da Revolução Russa. O Vygotsky, ele não possui uma obra em si, o Vygotsky morreu muito novo, ele tinha 34 anos. O que existe é a organização de palestras, de textos dele, que foram feitas principalmente pelo Luria e pelo Leontiev. O Vygotsky, ele é totalmente influenciado pelo pensamento do Marx. Falou em Marx, lembre da questão da dialética, da questão da importância da história. Então, o Vygotsky, ele é uma perspectiva sócio-histórica. É a principal diferença dele com Piaget. Enquanto Piaget, ele é cognitivista, ele é totalmente ligado à formação dele de biólogo, o Vygotsky, ele vai falar da importância sócio-histórica na psicologia. Porque para os estudiosos da perspectiva sócio-histórica, ele fala que nós nascemos seres humanos biológicos, mas nos tornamos seres sócio-históricos
na medida em que a gente vai vivenciando, na medida em que a gente vê que a cultura vai fazendo parte da nossa vida. A gente não nasce humano, a gente vai se tornando humano, e a gente se torna humano pela interferência da sociedade e da cultura. Para o Vygotsky, um elemento muito importante nesse processo de transformação do homem em biológico e ser social é a mediação. Para ele, nós seres humanos, nós não, na medida em que nós vamos evoluindo, a gente deixa de ter uma relação direta com o mundo. A gente tem uma relação que é mediada. E essa relação mediada, ela pode ser por instrumentos, por signos ou por símbolos. O que é instrumento? Um instrumento é um objeto que ajuda o trabalhador na transformação, amplia as possibilidades de transformação da natureza. Por exemplo, o machado. O machado é um objeto que é pensado para uma certa finalidade, para eu cortar árvore, para eu esculpir um pedaço de madeira, o que quer que seja. Ele é um instrumento que possibilita que eu, Thaís, transforme um pedaço de madeira que eu achei no pasto, numa cadeira, numa mesa, ele vai auxiliar. Ele foi pensado para esse fim. Já o signo, os instrumentos, gente, eles sempre são concretos também. Esqueci de falar isso com vocês. Já os signos, eles não são, eles são elementos que a gente usa para representar outros objetos, eventos ou situações, por exemplo, de um signo. Quando eu amarro, o signo geralmente só tem significado para a pessoa ou para um grupo muito restrito, tá? Eu amarro uma fita no dedo para eu lembrar que eu tenho alguma coisa para fazer. Por exemplo, um pastor, ele quer saber contar o quanto de gado que ele tem. Então, para ele não perder a conta, ele começa a pegar pedaços de vareta. Cada pedacinho de vareta corresponde a um gado. Então, isso é o signo. Já o símbolo, ele é socialmente dado. O símbolo, ele é uma construção social. O símbolo é algo que também vai mediar a relação do homem com o mundo, e um dos símbolos que o Vygotsky se dedicou mais ao estudo foi a linguagem. Imagine só como que a linguagem, ele faz a nossa mediação da nossa relação com o mundo. Como a linguagem, ela está ligada com a cultura, com a transformação do homem de ser biológico em um ser sócio-histórico. Pense a importância da linguagem no mundo. Tanto que o livro mais famoso do Vygotsky é o Pensamento em Linguagem. Então, ele fala que a relação do homem com o mundo é mediada ou por instrumentos, ou por signos, ou por símbolos, sendo que ele se deteve ao estudo da linguagem. E aí, gente, o principal conceito de Vygotsky é a bendita ZDP. ZDP é Zona de Desenvolvimento Proximal. Existe, segundo o Vygotsky, eu gosto muito dessa fotinha, desse desenho, que ajuda a gente muito a pensar. Onde que a criança, onde a gente está, o que a gente sabe é o que é o real, é o que é o concreto. Então, é a zona de desenvolvimento real. O real é que eu realmente sei. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o que eu sei e o que eu posso saber. A zona de desenvolvimento proximal é como se fosse a ponte. É aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso da ajuda de alguém para que eu consiga fazer. E a zona de desenvolvimento potencial é aquilo que você tem o potencial de aprender. É o saber que você vai conseguir aprender. É aonde você vai chegar. É a capacidade que você tem de aprender aqui. Deu para pegar o Vygotsky, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, gente, o que eu queria passar para vocês, para revisar, para vocês conseguirem se dar bem na questão da revisão, são esses pontos mesmo, tá? Alguém tem alguma perguntinha, alguma dúvida? Não? Então, quase uma hora de revisão, vou parar a gravação aqui.